Oiê, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala, em que eu decoro meu planner e falo com você sobre algum tema específico. O tema de hoje foi sugerido pela Roseli Arriagada e ela pediu que eu fale sobre os desafios da obesidade. Você pode estar pensando, mas você é magra. Sim, mas a vida nem sempre foi assim. Se eu conseguir aqui durante a edição, eu vou colocar em algum ponto da tela uma foto de como eu era quando eu atingi o meu maior peso, que foi 125 quilos. Vai aparecer aqui em algum momento, tá? Se eu conseguir. E ela pediu que eu fale, né, sobre isso e eu vou trazer esse tema. Eu busco sempre trazer os temas de uma forma diferente para que o canal não seja mais do mesmo. Mas acho que esse tema talvez não tenha como sair tanto assim do mesmo. Mas eu vou tentar. Se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente usa coisas de papelaria, faz decoração de planner, tem unboxing e fala sobre temas diferentes, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Novo ou antigo no canal, também já aproveita para deixar o like, tá bom? Vamos lá? Bom, enquanto eu acendo a minha velinha, deixa eu dar uma explicação. Esse planner eu tô usando esse ano para tudo. Para o trabalho, para a vida pessoal, para o meu controle de hábitos, enfim. E o que acontece? Por conta disso, eu preciso que ele esteja adiantado nas decorações, porque eu tenho muitos compromissos futuros no trabalho. Então, eu tive que fazer algumas decorações a mais e fora das câmeras. Então, essa semana ela tá terminando aqui dia 18, que é domingo, hoje é aniversário do Alailson. Parabéns, Alailson. Então, eu já tive que fazer algumas decorações pra frente. Pode ver que tem anotações também já. E aí, eu vou fazer a decoração já da semana de março, que começa no dia 11, tá? Então, você vai ver eu colocando as datas aí diferentes, mas é por conta disso. Que mais? Bom, vamos lá, né? Deixa eu pôr o planner aqui pro lado. E vamos começar com essa decoração aqui. Primeiro, eu preciso dizer que eu sempre fui obesa. Eu passei mais tempo da minha vida obesa do que não obesa. Hoje eu tenho 35 anos, eu nasci em 88 e a minha infância foi nos anos 90, né? E naquela época a gente não tinha toda essa informação sobre bullying e sobre os impactos que ele causa. Apesar de a gente já sentir os impactos, né? Mas a gente não tinha toda essa informação aí. Então, naquela época, zoar a criança gordinha era brincadeira, né? Era brincadeira de criança. E os desafios da obesidade, que foi a forma como a Roseli descreveu o tema para eu falar aqui hoje, eles envolvem muito mais do que questões de saúde. Eu nem quero entrar muito nesse tema da saúde física, especificamente com relação à obesidade, porque a gente tem aí muitas informações hoje em dia veiculadas por diversas formas de mídia a respeito dos impactos que a obesidade pode ter na saúde das pessoas. Ela é uma doença multifatorial que influencia metabolismo, influencia a absorção de nutrientes, mediadores inflamatórios, enfim. Mas tudo isso a gente encontra com facilidade. O que a gente não vê muito é as pessoas... bom, pelo menos eu não vejo muito, né? Talvez tenha por aí. Mas as pessoas falando sobre como isso impacta na saúde mental das crianças e adolescentes, principalmente. Por que eu estou dizendo isso? O vídeo em que eu disse que eu era obesa foi um vídeo sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. E aí a Roseli pediu para eu falar, foi nesse vídeo que ela deixou o comentário pedindo para eu falar sobre os desafios da obesidade. E o que acontece?
Hoje, um pouco menos, e eu tenho que dar o braço a torcer, que apesar de eu ter diversas críticas à geração Z, eles têm uma visão bem diferente a respeito da diversidade, da aceitação e de como a gente trata as pessoas que são diferentes. Não está ainda maravilhoso, perfeito, mas está bem melhor do que era na minha época. E às vezes assusta um pouco a gente falar na minha época, né? Porque parece que a gente está ficando velho. Mas isso também faz parte da vida, envelhecer e adquirir maturidade. E foi nesse sentido que eu vim hoje falar aqui. Por quê? Apesar de atualmente existir muito mais conscientização a respeito dos impactos que esse tipo de atitude de não aceitação pode causar, ainda existe. E a gente vive numa sociedade, o ser humano é um animal social, né? E a gente vive numa sociedade que tem determinadas regras ocultas, julgamentos velados, muitas vezes nem tão velados assim, mas que estão aí o tempo todo e a gente vai introjetando isso, vai internalizando isso. Então, eu comecei a ser uma criança obesa mais ou menos em torno dos 7 anos. E naquela época, sofri bullying sem saber que era esse nome, né? Então, criança pode ser um bicho bem cruel. E era isso, né? Meus apelidinhos eram Gorda, Baleia, aquelas musiquinhas Gorda, Baleia, Saco de Areia, enfim, várias vezes ouvi. E tinha dificuldade de... Eu sempre fui muito sociável, eu sempre fiz amizade com facilidade. E as minhas amizades eram sempre com outras pessoas que também sofriam esse tipo de coisa, assim, né? De bullying. Os gordinhos, os feiosos, entre aspas, né? As inadequadas. E essa palavra, ela é muito forte para mim, porque eu percebo que era assim que eu me sentia. Então, toda a minha infância e toda a minha adolescência, eu me sentia inadequada. Eu não me encaixava. Eu era a diferente, porque eu não estava dentro do padrão adequado de corpo esperado. E isso, ao longo da minha adolescência e da minha juventude, isso foi gerando um impacto que agora, como adulta, eu consigo observar e processar. Mas naquela ocasião que eu estava em formação, principalmente na adolescência, que é o momento que a gente quer se encaixar, que a gente quer pertencer ao grupo, isso gerou um impacto muito grande, porque todo o tempo, mesmo que houve períodos de escola, principalmente, em que o bullying era menor. Assim, a gente vai fazendo amizade, vai socializando. No meu caso, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas você vai... Hoje eu vejo que eu criei uma estratégia, que naquela época eu não sabia que era uma estratégia de autodefesa, mas hoje eu sei. Que eu fazia o quê? Eu fazia amizade com os que faziam o bullying. Então, assim, eu era um pouquinho preservada, porque eu era amiga dos meninos, basicamente. A maior parte do bullying era feita por eles naquela época. As meninas também faziam, mas era menos evidente. Dos meninos era mais escrachado. Então, meus amigos eram todos homens, como um mecanismo de defesa mesmo. Nossa, hoje o cachorro da vizinha resolveu participar do vídeo. Então, não, eu não fazia bullying junto com eles, mas eu estar junto com eles diminuía o impacto que o bullying que eles faziam gerava sobre mim. Sempre tinha um ou outro e eu sempre ficava magoada, mas eu fui lidando com isso da melhor forma que a minha cabecinha de criança e adolescente conseguia. Só que a gente é bombardeado todo o tempo
com reforços dessa informação de que você é inadequado. Por exemplo, comprar roupa. Comprar roupa era um drama. Eu não queria sair com os meus pais para comprar roupa, porque nunca tinha a roupa que eu queria, do meu tamanho. Então, quando eu tinha 10 anos, eu tinha que comprar roupa do tamanho 16 para caber em mim. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha que comprar roupa GG de adulto. Quando eu tava um pouco antes da faculdade, no cursinho, eu comecei a usar roupa de menino, porque as roupas de menino tinham um formato maior. Então eu usava muita camiseta e calça jeans e tênis. E não tinha opção. Roupa de gordinho, na minha época, eram umas roupas sem formato, com umas cores discretas, que acho que era justamente para não chamar atenção. Revistas, capas de revistas, as meninas das novelas, as meninas populares, todo mundo era magro, todo mundo era dentro do adequado, dentro do esperado. Então, todo o tempo, eu fui bombardeada pela informação de que eu não me encaixava, que eu estava errada, que o meu corpo era errado. E com isso, principalmente na época da adolescência, você vai assumindo isso para você. Que você não se encaixa, que você não faz parte dessa sociedade, que você é preguiçoso, que você é obeso porque você quer, porque você não tem força de vontade para fazer uma dieta, porque você não é capaz de se manter na academia, porque você é insuficiente, e aí isso vai gerando ali uma sensação de que você não é nem digno. Você é tão inadequado que você não é nem digno de ser amado, você não é digno de ser querido. E isso gera, gente, de verdade, um impacto assim que na ocasião eu sofria, mas eu não era capaz de identificar da forma como eu identifico hoje. Porque isso fez com que a minha autoestima praticamente se desintegrasse. Porque sim, tive apoio da família, lógico, sempre, mas a todo tempo eu era massacrada com reforços da noção de que o corpo gordo é o corpo errado. O corpo gordo é feio, o corpo gordo não se encaixa, o corpo gordo não devia existir, sabe? E isso é muito cruel. Isso é muito cruel, especialmente na adolescência. Quando a gente busca, já falei isso, principalmente se encaixar, fazer parte, pertencer, ter a sensação de pertencimento. Então, isso foi fazendo com que eu crescesse uma adulta, uma jovem e depois uma adolescente e depois uma jovem adulta, com a sensação de que eu não merecia mesmo. De que eu não merecia ser amada, de que eu não merecia ser valorizada, de que eu não tinha, eu não era adequada para um relacionamento, principalmente na época dos crushes, né, que hoje a gente chama de crush, mas eram as paixonites. Os meninos, eles se interessavam pelas meninas dentro do padrão, não pelas meninas gordas como eu era. E então, assim, eu não era adequada para ter um relacionamento, eu não era adequada para vestir uma roupa legal, eu não era adequada para dançar. Até teve uma ocasião, no primeiro ano da faculdade já, que eu estava comemorando que eu tinha passado na faculdade e eu estava dançando. E eu fui extremamente humilhada verbalmente por estar dançando e eu não podia fazer isso porque o meu corpo era feio, porque eu era muito gorda para estar dançando daquele jeito, sabe? Então, você que está assistindo esse vídeo agora, se você é uma pessoa obesa, eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você sente na maior parte dos dias.
E como eu disse, hoje tá um pouco menos pior, mas não tá maravilhoso ainda. Ainda tem que melhorar muito. Mas o principal desafio que eu encontrei sendo obesa foi o de me aceitar. Porque a gente busca a aceitação da sociedade e isso impacta diretamente na nossa autoaceitação. Então, por eu não ser adequada para estar nessa sociedade, por eu estar no sobrepeso, por eu ser obesa, então eu não me achava digna e adequada de nada, adequada para nada. Então eu sempre achava que eu era menos, que eu não ia conseguir atingir os objetivos que eu estava buscando, que eu não podia almejar um relacionamento legal, porque eu tinha que aceitar o que viesse, porque eu era gorda e eu estaria no lucro se eu tivesse algum relacionamento com alguém, sabe? E eu percebo que isso impacta muito ainda hoje na vida de diversas pessoas. E eu só consegui tratar isso não depois que eu emagreci, mas quando eu fui para terapia. Eu tive que tratar a minha saúde mental, buscar me conhecer, me compreender, e fiz bastante tempo de terapia para poder entender o que era autoestima. Entender que eu também sou uma pessoa, que eu não era a gorda. Eu era mais do que isso. Porque eu introjetei tanto essa noção de que eu era a gorda, que eu não tinha outras características. Eu não valorizava minhas outras características, sabe? Então, a terapia foi que me ajudou. E, sim, eu fiz diversos tratamentos para obesidade. Tratamentos com medicação, sem medicação, com atividade física, sem atividade física, com aquelas dietas loucas. Teve uma época que estava muito na moda a dieta do Can. Fiz essa daí também. Fiz tratamentos com medicamentos inibidores do apetite. E o inibidor do apetite, ele tem efeitos colaterais importantes na saúde mental. E eu tive esses efeitos colaterais também. E então, depois da terapia, foi que eu meio que me aceitei. Eu aceitei que eu não tinha que simplesmente engolir o que me era oferecido porque era o máximo que eu poderia ter. Eu entendi que eu merecia mais. E aí chegou um momento em que eu desisti de fazer tratamentos mirabolantes. Eu resolvi que eu estava saudável, meus exames estavam normais e eu podia, sim, ser uma pessoa obesa e saudável e era isso que eu ia fazer. E resolvi, ponto. Parei de fazer tratamento. Então, com 24 anos, a minha coluna travou de uma forma que eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia andar. Eu cheguei no hospital de cadeira de roda. E bem nessa ocasião que eu tinha desistido de tentar, veja, eu não tinha desistido de tentar tratamentos porque eu achei que estava ótima daquele jeito. Não, é porque eu tinha me resignado, entre aspas, em ser solteira, porque eu não podia ter um relacionamento, né? Que eu não seria aceita no relacionamento. Então, eu tinha me resignado em ser a tia, uma tia legal para os meus futuros sobrinhos, filhos do meu irmão, e viver com isso. E ser feliz dessa forma, viajar, conhecer outros lugares, ter outros objetivos, porque um relacionamento amoroso eu não ia ter mesmo, porque eu não podia, sabe assim? E aí eu resolvi que a estética ficaria em segundo plano, porque eu ia focar na saúde e a minha saúde estava boa, então tudo bem, eu ia parar de tentar os tratamentos. E parei. E aí minha coluna travou, meu joelho começou a doer, aí eu falei, não, aí agora tá impactando na minha saúde, eu vou ter que buscar outra forma de tratamento. E aí eu fui para a última forma que tinha sobrado, porque eu já tinha tentado as outras e não tinham funcionado,
Então, eu entrei na fila da cirurgia bariátrica pelo SUS, aqui em São Paulo. E fui fazendo os acompanhamentos, passando com psicólogo, com nutricionista, endocrinologista, fazendo os exames. E aí saiu a vaga e eu fiz a bariátrica. Depois que eu fiz a bariátrica, eu continuei fazendo terapia, antes e depois. Porque a terapia é o que realmente faz o sucesso da cirurgia. A cirurgia reduz o tamanho do estômago e aí você não consegue mais comer tanto como você comia antes. Mas dá para burlar. Então, se você não tiver tratado a cabeça, a comida, ela é comer, né? É uma das formas mais rápidas e fáceis de prazer, de sentir prazer. Então, se você não trata a cabeça, você vai acabar escorregando para outros pontos fáceis de prazer, digamos assim. Você pode cair em vícios, ou outras coisas mais prejudiciais até do que a obesidade. Ou você começa a aprender a burlar a cirurgia e volta a ganhar peso novamente. Então, assim, Roseli, eu te agradeço por ter sugerido esse tema, porque, do meu ponto de vista, ele continua sendo importante de ser discutido, porque quem não passou por isso não tem noção, pode só imaginar. É a mesma coisa que eu disse quando eu gravei o vídeo sobre o colorismo. Eu posso só imaginar, e eu nunca vou saber de verdade como que é passar por um preconceito de etnia, de cor da pele. Mas eu sei sim como é passar por uma fase muito longa da minha vida de obesidade. E como isso impactou depois. Porque essa falta de autoestima e essa noção de que eu tinha que aceitar aquilo que me fosse oferecido porque eu não era digna de nada melhor, me jogou diretamente, logo depois da cirurgia bariátrica, num relacionamento tóxico. E em que eu achava que era aquilo. E eu demorei bastante para entender que não, que eu era digna demais, que eu merecia mais. Então, você que é obeso, busque tratamento, mas busque tratamento não só pelos impactos na sua saúde física, mas para a sua saúde mental. Se você estiver saudável do ponto de vista físico, tudo bem, mas saiba que você é digno sim, que você merece sim ser amado, ser querido, ser aceito. É simples assim. E a gente não se sente aceito, a gente se sente o tempo todo insuficiente, inadequado. E você que está assistindo, que não é obeso, que nunca foi, reveja seus comentários, reveja seus conceitos. A pessoa que ganhou um pouco de peso, ela sabe, você não precisa avisar para ela. E falar que uma pessoa emagreceu não é elogio, é uma constatação de um fato. E também não precisa ser falado. Ficou um pouco pesado esse vídeo, eu queria trazer uma coisa mais suave, mas é difícil trazer uma suavidade para um tema que fazia tempo que eu não falava a respeito e que eu nem me lembrava mais de o tanto que tinha impactado e gerado problemas para minha saúde mental também. Então, a decoração ficou assim. Usei o papelzinho da girassólio, essas caixinhas aqui que eu tenho que deixar em branco para escrever as tarefas do meu momento são de um bloco de scrapbook. E os adesivos e as washi tapes são de uma marca chamada Jules de Papier. Deixa eu mostrar aqui. Essa marca aqui. Eu acho que é isso, basicamente. Vou fazer o encerramento do vídeo, vou falar mais um pouquinho. E aí, pessoa, o que você achou do papo de hoje? Eu esperava que ficasse um pouco mais leve, mas acho que eu não consegui trazer essa leveza. Roseli, espero que você tenha gostado. Em resumo, é isso. Enquanto não tiver uma mudança de postura geral, a gente vai continuar se sentindo inadequado e insuficiente, indigno, sabe? E não, eu não estou no peso adequado ainda. E talvez eu nunca chegue, mas tudo bem, porque agora eu me entendo.
E você que está nesse ponto de estar fora do peso, por favor, busque ajuda, busque se conhecer, conhecer os seus outros pontos. Você não é definido pelos dígitos da balança. E você que trata as pessoas por isso, por essa que coloca as pessoas em caixinhas pelas suas características físicas, você também precisa de tratamento, você também precisa se rever, porque isso está errado. Pessoas são pessoas e são muito mais do que a cor da pele, o peso que elas apresentam, a cor dos cabelos, o formato do nariz, etc. Então vamos tentar buscar mais sensibilidade. Eu não estou nem pedindo empatia, é sensibilidade para tratar as pessoas da forma como elas merecem ser tratadas e não como você acha que elas deveriam ser tratadas. Nossa, que... Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Obrigada por ficar até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.